Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Arlan Francisco. Sou professor da Rede Municipal de Itabaianinha, sou licenciado em matemática e tenho pós-graduação em matemática financeira e estatística. Estou fazendo parte desse projeto Estuda em Casa Itabaianinha. Minhas aulas serão voltadas para o público da EJA. Bem, pessoal, antes da gente iniciar, é importante salientar para vocês que todos devem estar com o caderno e o livro de vocês à mão, certo? Para fazer algumas anotações. A caneta também é necessária, caneta e lápis. Para vocês fazerem a anotaçãozinha de vocês e coisas que são necessárias. Também, pessoal, é necessário que estejam em um local calmo e tranquilo, pois esse é um momento de estudo, esse é um momento de conhecimento, de aprimorar os nossos conhecimentos, que é algo que ninguém tira de você, é o seu conhecimento. Para iniciar nossa aula, pessoal, vamos iniciar com o conteúdo de equações. Equações, pessoal, equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade, em que envolve números desconhecidos, representados por letras denominadas como incógnita. Bem, pessoal, primeiramente vamos entender o que é equação. Equação, pessoal, tem que colocar na cabeça de vocês que é uma balança. Aquela balançazinha que quando a gente coloca um peso de um lado e um peso do outro. Exemplo, quando você vai na feira livre comprar algo, certo? Aquele 1 quilo de batata, vamos supor. Geralmente o que acontece? Coloca 1 quilo de batata de um lado, do outro lado coloca-se um peso relativo ao quê? Aquele peso ao lado vai ser de 1 quilo e do lado a quantidade de batata tem que ser exatamente de 1 quilo, para que a balança fique igual. Ela não penda nem para um lado nem para o outro, para que haja uma igualdade. Isso é uma equação. Toda equação deve possuir sinal de igualdade e primeiro e segundo membro, ou seja, duas equações ou mais de uma incógnitas. Bem, pessoal, esse nomezinho incógnitas não estranhe, tranquilo. Incógnita é uma variável, um valor desconhecido, certo? Por exemplo, João e Guilherme trabalharam hoje os dois juntos, ganharam R$ 100. Vou chamar, e João estava com 20 no bolso, certo? E quanto que Guilherme ganhou? Pessoal, rapidinho a gente vai deduzir o quê? Se os dois juntos deu 100. Guilherme, um ganhou 20. O outro ganhou quanto? De cabeça todo mundo já pode deduzir que é 80, certo? Mas quando a gente não sabe, a gente monta uma equação. Faz com x mais 20 igual a 100. Qual o valor de x? Quanto mais 20 para dar igual a 100? De cabeça a gente deduz que é 80. Quando a gente não sabe, representamos por uma letra, certo? Aquela letrazinha é denominada como incógnita, como uma variável. Podemos definir uma equação ou uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas, valores desconhecidos, que são expressadas por letras. Sendo assim, toda equação precisa ter sinal de igualdade, primeiro membro antes do sinal de igualdade, segundo membro depois do sinal de igualdade, incógnita, que representada geralmente por X, Y ou Z, comum pode ser qualquer letra, pode ser A, B, C, não importa as letras, é que as mais comuns é X, Y, Z. Tranquilo? Veja os exemplos a seguir para a gente identificar o que são equações. Veja os seguintes exemplos. Exemplo 1. Temos aqui 2x menos 6 é igual a 2. As características. Quem é o primeiro membro? É o camarada que está antes da igualdade. Antes de, a culpa é pela setinha, pessoal. Olha, antes desse igualzinho aqui. Ó. Quem é que está? 2x menos 6. E o segundo membro é apenas o 2, que está aqui. Essa questão em seguir, essa equação, ela quer o quê? Que a gente descubra qual o valor que o x pode possuir, para que essa sentença seja verdadeira. O que é a sentença ser verdadeira? O que é a sentença ser correta? Esse valor aqui, 2x menos 6, tem que ser igual a 2. Lembra da balança? O que pesa de um lado tem que pesar do outro.
Possui sinal de igualdade e o x é o termo desconhecido. Logo, 2x menos 6 é igual a 2 é uma equação. Correto? Mais na frente a gente vê como que resolve essa equação. Número 2. Temos 2 mais 4 é igual a 2 menos 3. Característica. Primeiro membro, 2 mais 4. Esse que está antes da igualdade. Segundo membro, 2 menos 3. Possui sinal de igualdade, mas não temos incógnita. Logo, essa expressão aqui não se trata de uma equação. Por que não se trata de uma equação? Porque não tem incógnita. Perceba que aqui só tem números. E que, por sinal, isso aqui, pessoal, é uma inequação. Coisas que vocês vão ver lá na frente. O que é uma inequação? Algo que não é verídico. Exemplo aqui, ó. 2 mais 4 vai dar 6. 2 menos 3 vai dar menos 1. 6 não é igual a menos 1. Logo, já dá para perceber que não é uma equação. E o terceiro exemplo. 2x mais 3y menos 1. Nesse exemplo, temos somente uma expressão algébrica. Não é possível determinar o primeiro e o segundo membro, pois a expressão não possui sinal de igualdade. Portanto, 2x mais 3y menos 1 não é uma equação. Lembre, pessoal, por que isso aqui não é uma equação? Porque não tem sinal de igualdade. Se fosse aqui na frente igual a 0, por exemplo, seria igualdade. Porque eu ia ter o primeiro membro, ia ter o segundo membro, que ia ser o 0, e ia ter aqui na frente do 1, do menos 1, um sinal de igual, uma igualdade. Não temos sinal de igualdade, logo não é equação. Raiz ou solução de uma equação. Pessoal, quando se estuda em equação, raiz ou solução, não confundam com raiz quadrada, certo? Raiz ou solução de uma equação não tem nada a ver com raiz quadrada, certo? Vamos ver o que é a raiz ou uma solução dentro de uma equação? Vamos embora. Raiz ou solução de uma equação é um número que, substituído a incógnita, torna-se uma sentença verdadeira. Exemplo. Podemos verificar se um número é ou não raiz de uma equação. Para isso, substituímos a incógnita pelo número dado. Se a sentença é verdadeira, o número dado é uma raiz ou solução da equação. Se a sentença é falsa, o número não é uma raiz da equação. Exemplo, temos aqui, ó. Vamos verificar se menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Primeira coisa, identifique a equação. Segundo, vamos pegar esse camarada aqui, o menos 1, e substituir por quem? Substituir pela letra x. Toda vez que pedir, verifique se a raiz da solução está dizendo, pegue esse número aqui, o menos 1, que no caso aqui ele dá o menos 1, verifique se menos 1 é a raiz da solução, e substituir ele pela variável que a gente tem, pela incógnita. A incógnita nada mais é que a letra x, y, z. Só depende de como ela vir. Nesse caso aqui a gente tem o x. Observem bem. No lugar do x eu vou colocar o menos 1. Pessoal, é importante vocês observar aqui que está entre parênteses. Professor, é necessário estar entre parênteses? É e não é. Dois casos. Quando o número for negativo, é necessário e obrigatório que vocês coloquem ele entre parênteses, pois não podemos colocar dois sinais juntos. Quando ele for positivo, não precisa, só se vocês quiserem. Mas quando o número é positivo, pode colocar ele sem parênteses. Numa boa, não vai ter problema. Mas se for negativo, vai substituir, leve ele dentro de parênteses. Outra coisa importante, temos 8x. Pessoal, toda vez que eu tiver um número adicionado a uma letra, um número junto com uma letra, perceba que a gente já lê 8x, um número junto com a letra. Isso quer dizer que eu tenho uma multiplicação. O que é que o 8 está fazendo com x? Ele está multiplicando. Está fazendo 8 vezes x. Se no lugar do x eu vou ter menos 1, vai ficar como? 8 vezes menos
1. Vamos lá? Operaçãozinha simples, uma multiplicação que envolve um número positivo e um número negativo. O menos 1 é negativo, já está aqui o sinal negativo. E o 8, ele não tem nenhum sinal. Lembre, pessoal, quando ele não tem sinal à esquerda de cada número, ele é positivo. 8 vezes 1, 8, como é multiplicação para jogo de sinal. Mais com menos, menos. Lembra a tabelinha de jogo de sinal? Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Agora, se os sinais forem iguais, eu vou gerar algo positivo. Menos e menos, mais. Mais e mais, mais. Recordem aí. Vamos lá. 8 vezes menos 1, eu tenho menos 8. Mais 3. Menos 8 mais 3 é igual a menos 5. Pessoal, na hora que estiver fazendo adição de números negativos, lembre o seguinte, negativos com positivos. Toda vez que eu tiver um número negativo, é como se eu tivesse um débito. Eu devo, o menos 8 está negativo, certo? Eu devo R$ 8 e o 3 está positivo. Eu devo 8, só tenho 3. Pago 3, mas ainda vou ficar devendo 5. Logo, menos 8 mais 3 é igual a menos 5, que é igual a menos 5. Opa, uma verdade. Menos 5 é igual a menos 5? É, com certeza. Logo, essa sentença ela vai ser verdadeira. Portanto, menos 1 é raiz ou solução da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Para ser raiz ou solução, pessoal, cá no finalzinho, um número tem que dar igual ao outro. Igual aqui, menos 5 igual a menos 5. 4 igual a 4. Por exemplo, se eu tenho 8 do lado, do lado esquerdo tem que ser 8. 9 de um lado, 9 do outro. Voltando um pouquinho, que nem a verdura que a gente compra na feira, a batata. De um lado, 1 quilo de batata. Pesando quanto aquele quilo de batata? 1 quilo. Do outro, eu tenho o peso, que vai ser meio quilo. Igual aquela velha piadinha, pessoal, que já ouviram falar. Chega para vocês e pergunta, pessoal, qual que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Tem gente que acha porque um chumbo é ferro, é o chumbo que pesa mais. Pessoal, pesos iguais. Ali é uma equação, existe uma igualdade. O chumbo, apesar de ser ferro, eu falei como 1 quilo de ferro. E 1 quilo de algodão, por mais que o algodão dê volume, ele só vai pesar 1 quilo. E o aço, a bola de ferro só vai pesar 1 quilo. Ou seja, 1 quilo igual a 1 quilo. Então é uma igualdade. Nenhum vai pesar mais que o outro. Certo? E para finalizar, pessoal, temos uma atividadezinha para vocês. Simplesinha. 2 questões para ser para vocês. Questão número 1. Verifique se o número 7 é raiz da equação 4x mais 6 igual a 36. Lembra, pessoal? Acabamos de ver agora. Verificar se é raiz ou equação da solução. O que é que eu vou fazer aqui para resolver? Verificar se quem? Se o 7 é raiz ou solução dessa equação. Geralmente pode vir assim, raiz ou solução, ou como eu coloquei aqui, se o número 7 ele é raiz da equação. Tranquilo. Você vai fazer o quê? Pegar o 7 e substituir por a incógnita. O que é a incógnita? Lembram? Quem não lembra, pessoal, volta um pouquinho atrás no vídeo, que vocês vão ver que incógnita é a variável, é a letra. Qual a letra que a gente tem nessa equação? É o x. Olha ele aqui. Vou substituir pelo 7 e vou verificar se essa parte aqui, ó, 4x mais 7, é igual a 36. Caso seja igual, caso dê o mesmo resultado, vamos dizer o quê? É solução. Professor, caso não der, do lado de cá eu tenho 36. Se do lado de cá eu encontrar o resultado como 20, 14, 14 vai ser igual a 36? 20 vai ser igual a 36? Não, então você vai colocar não é solução. Caso você encontre 36, você vai colocar 36 igual a 36. É solução, correto? E a letra B, a gente tem o número 8 é raiz da equação 14 mais 2y igual a 30. Vamos verificar se o 8 é raiz
desta equação aqui. Ó. 14 mais 2y igual a 30. Mesmo processo da letra A. E temos a questão de número 2. Júlio tem 6 bolas de metais de mesma massa. Para calcular M, Júlio colocou 5 bolas em um dos lados de uma balança. E a que restou, ele colocou no outro prato, justamente com um cubo de massa igual a 10 quilos. Ele observou que os pratos da balança ficaram equilibrados. Se ficou equilibrados, ficou o mesmo peso, temos o quê? Temos que é uma igualdade. Temos uma igualdade, temos uma equação. A pergunta é, calcule a massa M em média em gramas de cada bolinha de metal. Ou seja, pessoal, vamos ver qual é o peso de cada bolinha de metal. Bons estudos e boa sorte. Para finalizar nossa aula, pessoal, eu trago uma reflexãozinha, uma frase de Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei. Na 100ª tentativa, eu consegui. Então, nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles lhes pareçam impossíveis. A próxima tentativa, ela pode ser a vitoriosa. Então, pessoal, já que chegamos até aqui, não se esqueça de dar o joinha, compartilhe com seus colegas, dando um likezinho para mim, pessoal. Vocês estão dizendo, professor Arlan, estou gostando das suas aulas de matemática e vamos com tudo. Obrigado e até a próxima aula. Valeu!